Glorificado, exaltado é o nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Vamos para mais um dia, mais um momento da palavra de Deus e mais um pedaço do estudo aí, qual Deus tem nos concedido essa graça. Vamos aí para a quarta parte e hoje vamos estar falando aqui de uma palavra muito forte, uma igreja fiel à pregação do Evangelho do Senhor. Eu, Bispo Luciano, estar aqui apresentando aqui essa programação e podemos juntos aqui falarmos da palavra do Senhor, sabendo que somente o Senhor é Deus sobre as nossas vidas, para glorificarmos e adorarmos o nome do Senhor Jesus. Louva a Deus pela sua vida, louva a Deus também pela confiança qual Ele tem nos concedido para podermos estarmos aqui falando da palavra do Senhor. Uma grande responsabilidade, para que não possamos aí falar qualquer coisa. Então precisamos ter o discernimento daquilo que nós vamos estar trazendo, para que então não sejamos nós aqueles que vai propagar a palavra de uma forma errante e também levar pessoas ao abismo. Vamos então estar trazendo aqui uma palavra de edificação, para que somente o nome do Senhor venha a ser glorificado. E nesse dia, hoje, então vamos aqui estarmos aqui falando de algo muito importante que a palavra do Senhor ela nos traz. E vamos falar aí de uma igreja fiel, a pregação do Evangelho. Já falamos aqui acerca do nascimento da igreja no Pentecoste, já falamos já acerca até mesmo do modelo em que nós devemos ser, como Jerusalém foi a primeira igreja, aonde iniciou, e nós temos que estar acompanhando. É como o pai, por sua vez, ensina o filho, e o filho, por sua vez, ele vai seguir os passos do seu pai, quando ele anda nos caminhos corretos do Senhor, ou até mesmo quando anda nos caminhos tortuosos, alguns acabam seguindo. Mas aqui nós estamos falando de seguir o Evangelho do Senhor. Falamos até mesmo acerca de algo muito, muito grande, muito forte que tem acontecido, que é até mesmo das igrejas que têm crescido sem base, sem estrutura, sem alicerce. E isso nós temos que retornar novamente, porque a palavra do Senhor é que vai nos trazer o fortalecimento do nome do Senhor Jesus. E agora vamos estar falando um pouco aí de uma igreja fiel à pregação do Evangelho do Senhor. Eu, Bispo Luciano, estou aqui hoje para poder, junto com você, crescer na graça e no conhecimento. E é para mim algo edificante poder estar falando da palavra do Senhor. O livro de Atos dos Apóstolos, em seu capítulo 3, versículo 12, vai ser o início da nossa base bíblica, para que nós possamos aqui estarmos falando, estudando um pouco da palavra do Senhor, aonde diz que quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizemos andar esses homens? Por que Pedro se dirigiu a eles dessa forma? É justamente aqui que nós vemos que a verdadeira pregação bíblica consiste em dar testemunho de Cristo no poder do Espírito Santo. Então, com isso, nós vamos hoje fazer uma pequena leitura dessa palavra no livro de Atos dos Apóstolos, em seu capítulo 3, versículo 11 até o versículo 19, aonde diz aqui: e apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles, não alpendre, chamado de Salomão. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão, o de Isaque e de Jacó, o Deus do nosso pai, glorificou
o seu Filho Jesus, a quem vos entregaste, e perante a face de Pilatos negaste, tendo ele determinado que fosse solto. Mas negaste o santo e o justo, e pediste que se fosse desse um homem homicida, e matastes o príncipe da vida, o qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunha. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a esses que vedes e conheceis. A fé que é por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. E agora, irmãos, eu sei que fizestes por ignorância, como também vossos príncipes. Mas Deus assim cumpriu o que dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. E venham assim os tempos do refrigério, pela presença do Senhor. Palavra bonita, né? E palavra forte para que nós possamos estarmos aí aprendendo um pouco mais dentro desse estudo e saber da importância de uma igreja fiel à pregação do Evangelho do Senhor. Quando falamos de uma igreja fiel à pregação do Evangelho, nós estamos aqui nos direcionando até mesmo acerca da importância que nós temos que ter para poder então anunciar o Evangelho, para que não sejamos nós aqueles que vamos anunciar de qualquer forma, de qualquer jeito, né? Porque sabemos que a palavra de Deus, ela não veio de qualquer forma, de qualquer jeito para nós. Ela veio de uma forma no qual o próprio Senhor, ele levantou homens para que pudesse escrever, mas foi o próprio Senhor mesmo que ele entregou para cada um deles, para que pudesse entregar a cada um que viesse depois. E esse hoje somos nós que estamos recebendo da palavra do Senhor. Bom, o que falamos sobre a questão da pregação? A pregação da palavra do Senhor é algo onde muitos de nós, né, temos visto e vivenciado esse momento até de como isso pode estar nos relacionando de uma forma sobrenatural. Nós vemos hoje aí que as pessoas hoje não têm a preocupação de sentar para poder então aprender e depois ela ensinar. Quer dizer, sentar é necessário para que você aprenda e depois que você aprenda, você tenha conteúdo para que você possa ensinar ou até mesmo pregar pregar o Evangelho do Senhor. E é justamente nessa questão que nós temos visto as igrejas tanto que sofrem, né? A igreja hoje ela tem sofrido, por quê? Porque as pessoas hoje padecem por falta de conhecimento, por falta de aprender, buscar ao nome do Senhor Jesus. E é justamente nesta linha que nós vamos seguir hoje e falar um pouco mais do Evangelho do Senhor. Veja bem, que a pregação do Evangelho é a marca de uma igreja fiel, né, da Escritura. Desde os primeiros dias da igreja, desde Jerusalém, aos apóstolos programavam a mensagem de Cristo com ousadia e no poder do Espírito Santo. Segundo a pregação de Pedro, até mesmo registrada em Atos dos Apóstolos, seu capítulo de número 3, demonstra essa fidelidade ao Evangelho, enfatizando a centralidade de Cristo, o chamando ao arrependimento e a promessa de tempos de refrigério. Nós vemos dentro dessa questão que a igreja não pode se desviar desse compromisso. A igreja não pode, deixa eu frisar bem isso, a igreja não pode se desviar desse compromisso, pois é por meio da pregação bíblica que o mundo é confrontado com a verdade de Deus e é chamado à salvação. Então,
para que então nós possamos confrontar o que nós chamamos de oposição através da mensagem, através da pregação. Se nós não tivermos um conteúdo que nós chamamos até mesmo de uma mensagem clara, direcionada pelo Senhor, nós vamos pregar qualquer coisa e automaticamente também qualquer coisa vai estar acontecendo. E não é esse o objetivo. E não é essa formação e não foi isso que o próprio Espírito Santo de Deus fez com aqueles que estavam todos reunidos, né, num só lugar. Todos estavam reunidos em um só lugar, aonde todos foram cheios do Espírito Santo e receberam em tuas próprias carnes a presença do Espírito Santo de Deus. Uma das coisas que nós já falamos, e eu quero frisar um pouco mais sobre isso, é que algo já tinha sido profetizado pelo profeta Joel, em seu capítulo de número 3. Joel já tinha anunciado acerca da descida do Espírito Santo, que viria sobre os jovens, viria sobre os homens e mulheres, e até mesmo viria sobre os velhos, né? E isso Pedro, ele novamente ele fala no capítulo de número 2, trazendo novamente acerca dos acontecimentos da palavra do Senhor. Então, por isso, é importante de nós estarmos cada vez mais alicerçados dentro da palavra, para que nós possamos pregar a palavra dentro e fora da igreja. Vamos aprender algo sobre o que a palavra de Deus nos ensina. Expor a importância da pregação das Escrituras, demonstrar como o Espírito Santo capacita a igreja a pregar com poder e autoridade e incentivar até mesmo os que estão vindo agora, né, a pregarem uma mensagem de esperança fundamentada na palavra de Deus. E uma das motivações que nós podemos ter em relação à palavra do Senhor é que a pregação do Evangelho não é apenas uma responsabilidade dos líderes da igreja, mas um chamado para todos os crentes, assim como Pedro, que mesmo sem grande formação, porque Pedro não tinha essa formação, né, para que pudesse então anunciar e pregar a palavra do Senhor, foi usado poderosamente pelo Espírito Santo. Então cada cristão pode ser um porta-voz da mensagem de Cristo, o que diferencia uma pregação eficácia. Não é a eloquência, mas a fidelidade, até mesmo as escrituras e a dependência do Espírito ao compreender essa verdade. Podemos aqui ver nós, né, que ainda somos jovens no Evangelho do Senhor, nós podemos aqui aprender cada vez mais a palavra do Senhor, sabendo o quanto Deus é Deus que manifesta o seu poder grandiosamente em tuas escrituras. Veja bem, em termos da palavra do Senhor, no que ele nos traz. Ao compreender essa verdade, perceberá que também pode ser um instrumento nas mãos de Deus para transformar vidas. Então, veja bem, quando nós estamos bem alicerçados, vamos colocar assim, estamos com as ferramentas certas em nossas mãos, nós vamos ter conteúdo até o suficiente para que nós possamos amparar aquilo que está sobre as nossas vidas e aqueles que vão estar recebendo a boa e santidade doutrina da palavra de Deus. Uma sugestão, o qual eu quero dar aqui, que para concluir até mesmo o que nós estamos falando, eu sugiro que use os métodos que é a discussão, que é orientada. O que é isso, discussão orientada? É que nós podemos, junto com alguém que tem aí uma base bíblica, tá? Eu falo isso em questão dos líderes, pastores, bispos, apóstolos, professores, né, das escolas dominicais e assim por diante, possamos junto com eles discutir até mesmo acerca da palavra do Senhor e como tudo isso iniciou e como isso veio sobre a igreja que nós hoje congregamos e como tudo veio acontecendo. Isso é uma coisa que muito vai nos trazer
uma profundidade, um crescimento grandioso da palavra de Deus. Eu quero aqui trazer algo no qual podemos aqui distribuir no meio desse estudo de hoje a atividade ou até mesmo que você possa estar formando pequenos grupos, né, e estudar juntos para que possa haver o crescimento e o entendimento da palavra. Bom, vamos aqui entrar agora dentro dessa maravilhosa palavra, aonde nós vemos que esse estudo mostrará uma das marcas de uma igreja bíblica, né? Seu compromisso com a pregação da palavra de Deus, uma igreja verdadeira e valoriza a mensagem das Escrituras e coloca Jesus Cristo no centro de tudo. O que ensina, o que prega e aquele que ora. Então veja bem, é por meio da pregação da Bíblia que o mundo pode conhecer a Cristo. Vou repetir essa mensagem. É por meio da pregação da Bíblia que o mundo pode conhecer a Cristo. Além disso, uma igreja bíblica prega no poder do Espírito Santo. Não transmite apenas palavras vazias, mas a mensagem viva e transformadora que vem inspirado, né? A inspiração do Espírito de Deus. Por fim, uma igreja bíblica traz esperança para aqueles que já não enxergam saídas. E até mesmo ela anuncia que é um futuro de refrigério. Algo maravilhoso que nós já falamos aqui anteriormente, que talvez algumas pessoas possam nos perguntar, como nos pergunta, né, acerca de como isso pode acontecer. Eu já disse no estudo anterior, se você depois procurar aí, tanto no YouTube, nós temos lá, ou até mesmo aí na rede social, eu também deixei aí gravado aí. Uma das coisas fundamentadas é que você tem que passar por algumas etapas. E dentro dessa etapa é que vai nos trazer, tá, um grande avivamento da palavra do Senhor. Assim como aconteceu com aqueles homens que ali estavam, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, nós vimos ali que o próprio Senhor Jesus disse: ide, permanecei todos num só lugar, até que do alto seja revestido de todo o poder. Qual é esse poder? Espírito Santo. Então, nesse momento, eles estão agora como? Aguardando. Mas eles estão aguardando de qualquer maneira? Não. Eles estão orando. Eles estão todos ali em oração. Diz ali no capítulo 2, depois você dá uma olhada, que todos estavam orando constantemente. E se você vê no capítulo 3, algo fundamental. Quando Pedro, por sua vez, ele está preso, estão todos reunidos, orando ao Senhor. Olha o poder da oração que pode transformar, pode curar, pode libertar. A oração é o caminho e a chave para que uma grande pregação, um ministério possa crescer. Eu quero que você possa entender junto comigo que ela anuncia que um futuro de refrigério e renovação na presença do Senhor, né? A igreja que prega as Escrituras é uma igreja forte, é uma igreja fortalecida, independente de quantidades que ali vai estar. Mas a igreja que prega genuinamente a palavra, tá, sem tirar um tio, como é dito dentro da palavra, é uma igreja fortalecida. Vejamos algo aqui, dentro desse momento de estudo que nós estamos, que fala que as Escrituras revelam a Deus. Ou a igreja deve pregar a Escritura, pois se elas revelam a Deus, segundo a pregação de Pedro, que é registrada no livro de Atos dos Apóstolos, em seu capítulo de número 3. Nós fizemos aí uma leitura aí, né, bem dinâmica, falando acerca aqui do que o próprio o apóstolo Pedro, por sua vez, estava anunciando, estava pregando dentro da palavra do Senhor. Então, o que eu quero aqui dizer para você, dentro desse momento da palavra do Senhor, é que eles estavam como? Eles estavam a todo momento buscando e adorando o nome do Senhor Jesus. Vamos dar só uma passada rapidamente no capítulo 3, no versículo
no versículo de número 11, eu não vou ler todos os versículos, mas vamos lá, no versículo 11, né, onde diz assim: e apegando-se ao coxo que foram curado, e Pedro e João, todo o povo correu atônito para juntos deles ao alpinete chamado de Salomão. E quando Pedro viu isso, disse ao povo: homens israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que vos olhais tanto para nós, como se por nosso próprio poder ou santidade fizéssemos andar este homem? Veja bem que eles ficaram maravilhados, porque eles nunca tinham visto tamanha grandeza de poder que estava rondando, porque todos conheciam aquele homem. Sabia que aquele homem ele jamais poderia andar, jamais poderia sair da forma que aconteceu, mas quando Pedro e João se aproximaram daqueles homens, eles automaticamente usou de uma autoridade, e essa autoridade ela só pode vir do Senhor, porque não pode vir do homem comum. O homem sozinho ele não pode fazer absolutamente nada se não vier de Deus. E é isso e que a igreja do Senhor nos dias atuais, né, necessita e precisa estar buscando, para que então possa haver cura, manifestação de poder, milagres, salvação, testemunhos. Isso é necessário. Outro conjunto que a gente pode analisar aqui é o versículo de número 13 do capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, onde diz: o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, Deus dos nossos pais, glorificou os seus filhos, Jesus, a quem vos entregaste. E perante a face de Pilatos, negaste, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negaste o santo e o justo, a pediste que se vós desse um homem homicida, somos testemunhas. Então veja bem que dentro da palavra de Deus, nós vemos aqui já que eles condenaram aquele que era justo e reto, que era Jesus, né? E que tudo era um plano do Senhor para que nós pudéssemos hoje ter a grandeza, a bondade, a misericórdia do Senhor para estarmos hoje anunciando o Evangelho. Isso aí não é por honra e glória sua, não, e nem minha, mas sim do Senhor que viu graça em nós, né? Então, a mensagem dos apóstolos é completamente baseada nas Escrituras e coloca Deus no centro. Então, se você não colocar Deus no centro de todas as coisas, nada pode acontecer. Por que Pedro usa o trecho das Escrituras para fundamentar suas pregações? Quando nós vemos essa questão, ele cita, né, até mesmo no livro de Deuteronômio, quando Pedro ele vai citar ao livro Deuteronômio, em seu capítulo de número 18, versículo 15, quando ele fala acerca da palavra do Senhor, ele vai dizer da seguinte forma aqui: o Senhor teu Deus te levantará um profeta no meio de ti, teus irmãos, como eu, e ele ouvireis, conforme tudo o que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, no dia da assembleia, dizendo: não ouvirei mais a voz do Senhor teu Deus, nem mais verei esse grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse: falaram bem naquilo que disseram. Por que Pedro refere-se a esse momento? Nesse momento, Pedro ele está pregando tão cheio do Espírito Santo que ele está trazendo um relato de acontecimento. Se nós olharmos o livro de Gênesis, né, em seu capítulo de número 22, quando nós olhamos o livro de Gênesis, capítulo de número 22, em seu versículo de versículo de número 18, né, olha quando ele está aqui dizendo aqui, vamos aqui só para a gente poder, só para que a gente possa entender acerca da ministração que até mesmo Pedro estava pregando a palavra de Deus, e na hora que ele prega a palavra de Deus, ele está trazendo algo fundamental. E está aqui dizendo: em toda descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Você vê que aqui carreta da obediência da palavra de Deus. Há tempo uma conexão com Salmos, Daniel, né?
E além disso, Pedro mostra que Deus sempre está presente e agindo na história do seu povo. Então Pedro está falando que Deus está presente em nossas vidas, basta nós confiarmos e crermos que Ele é o Senhor, de colocar Ele no centro de todas as coisas. Não importa, coloca Deus no centro de tudo e você verá a manifestação do poder do Espírito Santo. Enquanto eu estou aqui trazendo aqui essa palavra do Senhor, enquanto eu estou aqui ministrando um pouco dessa palavra, eu estou sentindo a glória de Deus. A presença de Deus está notória sobre esse estúdio nesse momento, porque é grande o que Deus tem feito para nós. É grande o que Deus tem manifestado o seu poder para que o seu nome venha a ser glorificado. Igreja do Senhor, meus amados irmãos, simpatizantes, vocês que gostam da palavra de Deus, aprendemos algo muito grande em relação a tudo isso, que para que as escrituras testemunham de Jesus, a escritura apontam para Cristo. A escritura não aponta para o homem, e sim ela aponta para Cristo. Jesus disse, as escrituras davam testemunho dela. Tá? Cristo é o centro da Bíblia. Então essa era também a compreensão do apóstolo Pedro. Segundo as suas palavras, os profetas anunciaram antecipadamente o sofrimento de Cristo. Tá? Então eles já vieram falando sobre o sofrimento em que Cristo haveria de passar por causa do amor que Deus teve e tem pela sua criação. Então a pregação de Pedro invocou o testemunho das Escrituras para mostrar que a rejeição de Jesus, a sua morte, não foram por acaso. Tá? Muitos acham que a morte de Jesus tinha sido por acaso, e quando na verdade tinha um caminho, e esse caminho é nós, eu e você. Por isso que eu quero aqui enfatizar você que gosta de pregar, gosta de estar no altar. Toma cuidado quando você for ler um versículo bíblico. Toma cuidado quando você estiver diante do altar para poder ministrar a palavra de Deus. Quando eu falo cuidado, eu estou dizendo que nós não devemos usar uma questão, Deus me deu uma visão, Deus fez isso. Não, a palavra está ali. Leia a palavra. Estuda a palavra. Examine as Escrituras. Porque quando você examina a Escritura, você está automaticamente tendo a convicção que o Espírito de Deus, ele está te trazendo a revelação. Agora tem pessoas, tá? Nada contra, que, porque hoje Deus me deu uma visão e você nem orou. Olha só, não orou, não leu a Bíblia, não jejuou, não buscou, não se consagrou, e de repente a palavra foi feita, foi dada de qualquer maneira. Agora tenta de fazer de uma forma diferente. Senta por alguns minutos, começa da forma correta. Primeiro você ora a Deus, depois você abre a Bíblia, tira um momento de leitura, busca mais um conhecimento e alguns outros exemplares, vai buscar alguns outros materiais para que você possa ter até mesmo um pouco mais de discernimento, e ali você constrói uma poderosa mensagem para poder então aplicar no público que vai estar ali ouvindo. Não é fácil para quem está ouvindo ouvir qualquer coisa. A história da galochinha, né, como costumo dizer, contar a história da galochinha porque Deus me deu, Deus falou, não. Deus ele vai falar através da palavra. Através da palavra é que nós vamos receber a revelação do divino Espírito Santo de Deus. Olha como aqui as Escrituras confrontam o pecado. A verdadeira pregação também mostra o problema do pecado e a confronta. No livro de Atos Apóstolos, em seu capítulo de número 3, né, nós podemos ver em seu versículo de número até mesmo 19,
livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19, aonde diz ali: arrependei-vos, pois, convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e para que venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Então nós devemos primeiro nos arrepender de todo o mal que nós fizemos. Todos nós somos pecadores, somos falhos, somos errantes. Mas quando nós nos arrependemos e voltamos à palavra do Senhor, Deus apaga. E você volta novamente ao centro da palavra de Deus. Quando nós citamos essa palavra, Pedro usa o termo grego metanoel, que traduzido aqui como arrependei-vos, essa palavra, além de já conhecer o sentido do arrependimento, significa também mudança de mente e mudança interior, especialmente no que diz respeito à aceitação da vontade de Deus. A pregação bíblica, deve confrontar o pecado e exige uma mudança radical de cada um de nós como ouvinte da palavra. Eu quero aqui, antes de poder estar enfatizando o que a palavra de Deus tem nos dado, nos trazido aqui, a igreja bíblica, que ela é fundamentada na sua pregação, nas escrituras, ela revela que Deus testemunha Jesus Cristo. E nós testemunhamos Jesus. Então, para que então possamos entender, a ministração não é minha, não é sua. A palavra de Deus já está escrita. Nós temos só que aprender a reverenciá-la, para que então haja cura, libertação, salvação e testemunho. É por isso que nós temos visto que as igrejas atuais, hoje, têm tido muitas dificuldades de poder ver curas. E a grande questão é que esse fato não pode estar acontecendo. Vamos aqui entrar aqui um fato fundamental, um fato importante, para que então o nome do Senhor seja glorificado. E eu quero louvar a Deus aí pela vida de cada um dos senhores que tem aí nos acompanhado, nos dado essa graça, de estarmos juntos aí glorificando o nome do Senhor. Que Deus abençoe poderosamente em nome de Jesus. Para nós é uma grande honra de estarmos pregando e falando o nome do Senhor. E também gostaria que você pudesse deixar aí até mesmo o seu comentário, para que nós possamos cada vez mais aprimorar, buscar na graça, no conhecimento e trazer aí cada vez mais uma mensagem rica, aonde nós possamos aí crescer diante da palavra do Senhor. Bom, diante da palavra do Senhor, o qual é direcionada, nós falamos aqui acerca do testemunho. Pedro proclama Jesus como servo. A grande atenção gerada pelo milagre dá a Pedro a oportunidade de explicar que é o poder de Jesus que curou aquele homem. O que se segue é até mesmo um sumário das suas explicações de acontecimentos maravilhosos e as suas programações do Evangelho, que focaliza até mesmo a centralização da cruz. Como o sermão no dia do Pentecoste, este segundo sermão, que aqui agora nós estamos vendo, tem sua base, como também querigma, que cristão. E nesse sermão, Pedro também fala sobre a segunda vinda de Cristo e as bênçãos associadas como um acontecimento. A cura foi feita simplesmente em nome de Jesus. Então veja bem, dentro dessa questão, nós podemos cada vez mais ter o discernimento para podermos fazer a vontade do Senhor, e saber que para que algo possa estar acontecendo, nós temos que todo momento aprender que somente o Senhor é Deus em nossas vidas. Olha algo bastante aqui crucial que nós podemos aqui aprender para a gente ir caminhando agora aqui para o final dessa quarta parte do estudo, que a admiração das pessoas
e direcionamento dos dois apóstolos, como eles tivessem poder próprio para curar o homem. Eu vejo, vou abrir um parênteses aqui. Hoje em dia a gente, quando há uma cura, agora você pega o celular, você tira foto, manda vídeo, né, e acontece, é muito bom, é legal, testemunho, etc. Mas é como se a pessoa fosse responsável por aquilo que aconteceu na vida do outro. Nós somos apenas um canal. O grande responsável do grande acontecimento é Jesus. Ele é responsável da cura, ele é responsável da libertação, ele é responsável por aquele que vai se associar, que vai buscar, que vai adorar o nome do Senhor. Então veja bem que ele nega que a santidade e o poder dele, de João, fortaleceram o homem incapacitado. Antes, Pedro é somente um canal de poder extraordinário, tá, do Espírito Santo. E também indica para as pessoas a verdadeira fonte de cura extraordinária. O Deus dos seus antepassados e o Deus do grande patriarca Abraão, Isaac, Jacó, né? Pedro fez o milagre pelo seu servo Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Então ele sabe que tudo que ele fez foi porque mérito e honra ao Senhor. Então Deus ele está ali agora mostrando para ele acerca da grandeza da palavra do Senhor. E para que então o nome do Senhor venha a ser glorificado. Lindo esse momento. Momento esse que nós tiramos como um grande aproveito de que a palavra de Deus ela vem sobre nós, né, de uma forma sobrenatural. Por isso, a importância de nós crescermos na graça e no conhecimento. Eu quero aqui interromper um pedaço dessa parte, e depois eu vou trazer num outro vídeo, acerca dos grandes acontecimentos da palavra do Senhor. E também chamar a sua atenção, para que então você possa voltar. Voltar à adoração, voltar ao clamor, voltar a estar diante do Senhor. Voltar a clamar e a buscar, porque Deus é Deus para manifestar o seu poder diante de cada um de nós e o nome dele ser glorificado. Eu não sei como você tem visto o nosso trabalho, mas eu espero que você tenha gostado, que você possa tirar um grande proveito desse conteúdo que nós temos trazido, que ele é rico espiritualmente dizendo, para que você possa cada vez mais buscar argumentos e pregar a palavra de Deus. Você que gosta de estar pregando, eu quero depois falar sobre o que a igreja que prega no poder do Espírito, coisa linda. A igreja que prega no poder do Espírito é uma igreja que, na verdade, está capacitada a mensageiro. Ela está capacitada à mensagem do Senhor. Ela está capacitada de poder falar no nome do Senhor Jesus. E isso é uma das outras mensagens que eu vou estar trazendo dentro de uma série de estudos que nós vamos falar diante de toda a palavra de Deus. E eu quero, nesse momento, agradecer você. Eu gostaria muito, que você pudesse deixar aí a sua mensagem, que você pudesse curtir, que você pudesse compartilhar, possa nos ajudar a melhorar cada vez mais a palavra do Senhor, melhorar o conteúdo de podermos estar ministrando a palavra de Deus, porque o nosso objetivo aqui não é ser melhor do que ninguém, porque não somos. O nosso objetivo é de poder, então, enquanto podemos, levar a palavra a toda criatura. E saber a importância de que nós temos sobre a palavra de Deus. Meus amigos, meus amados irmãos, sei que é difícil para todos poderem ouvir. Mas deixa eu dizer uma coisa que há pouco tempo atrás nós ouvimos e é uma realidade. Se fosse agora um momento de distração, haveria uma boa quantidade de pessoas ouvindo
rindo, compartilhando, curtindo, se inscrevendo. E como nós temos visto a internet, hoje é um caminho para que nós possamos aí pregar o Evangelho. E eu pedi a Deus essa direção, para que eu pudesse também estar pregando o Evangelho do Senhor e levar a palavra não só àqueles que não conhecem, mas àqueles que também conhecem. E peço a Deus todos os dias, quando eu sento nessa mesa, para que Ele possa me dar o discernimento, porque não tem sido fácil. E por isso, você que nos ouve, aí no seu cantinho aí, ó, se você vê, bem aqui, ó, tá vendo? Bem aqui, ó, tem um QR Code. Se você puder plantar uma semente nesse nosso trabalho, clica ali naquele QR Code, abençoe esse ministério. Seja você um abençoador, seja você aquele que vai nos ajudar a cada vez mais trazer, se você gosta do trabalho em que nós estamos trazendo, seja você, abençoa aqui, ó. Tá vendo aí, ó? Tá bem aqui, ó. Ó. Abençoe. Seja você um abençoador dessa obra. Eu não estou querendo que você, não, mas nos ajude a melhorar esse trabalho que Deus colocou em minha vida. Eu tenho falado para Deus, Senhor, obrigado. Porque o Senhor sabe que sozinho a gente não conseguiríamos absolutamente nada. E o Senhor é responsável por tudo isso. O Senhor é aquele que tem nos dado uma direção para que nós possamos fazer a sua obra. E por esse motivo, sei que muito mais vidas serão alcançadas. Eu gostaria de poder deixar aberto aqui. Você, meu amigo pastor, você, líder, nos procura. Né? Eu quero abrir espaços aqui para que os senhores também possam sentar nessa mesa e também trazer a mensagem, também falar da palavra de Deus para que o nome do Senhor seja glorificado. É momento da palavra de Deus crescer. É momento do nome do Senhor ser anunciado aos quatro cantos da terra. Então que Deus venha abençoar a sua vida, Deus venha abençoar o seu ministério, abençoar a sua casa. E eu quero aqui dizer o quanto eu sou grato a Deus. Por mais que nós não tenhamos, né, até mesmo falar assim, possamos ser nós aqueles que vão fazer, mas eu quero ser aquele o qual Deus possa usar como canal. Então, você que nos ouve, você que está nos acompanhando, vendo que todos os dias eu estou postando alguma coisa, não é para mérito meu, mas sim para o grande crescimento do Senhor. Então nos ajuda, né? Você que pode estar aí, está bem aí, ó. Seja você um abençoador da obra, clica aí, abençoe essa obra. Seja você um abençoador. Eu quero também deixar, até mesmo para você que precisa de uma oração, né? Eu quero estar orando pela sua vida, eu quero estar orando pela sua casa, orando, tá bom? Por aqueles que estão diante de ti. Eu quero deixar um telefone aí, né? No qual você possa estar falando conosco diariamente para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Então você que precisa de uma oração, você que precisa, né, estar vivendo algo sobrenatural, você que tem tido dificuldade nas suas questões aí, falando, Senhor, eu não consigo, preciso orar, de alguém que me ajude em oração. Estou deixando aí o nosso link, né, o nosso WhatsApp de oração, está aí, WhatsApp 011 977 20 37 75, e para nós será uma honra poder estar orando pela sua vida, orando pelo seu ministério, para que o nome do Senhor seja glorificado, e também esteja orando por nós, né?
porque toda vez que alguém se levanta para fazer a obra, sabemos da grande luta que é onde também o inimigo se levanta para tentar paralisar. Mas o nome do Senhor é aquele que tem sido glorificado e nós sabemos o quanto Deus é Deus para poder então entrar com providência. E assim, Deus é aquele que está entrando com providência em nossas vidas e poder também continuar essa grande e poderosa obra do Senhor que não tem sido fácil. Não tem sido fácil, mas até aqui nos ajudou o Senhor, né? Até aqui nos ajudou o Espírito Santo de Deus. E eu quero que você possa ser um abençoador desse trabalho. Eu quero que você possa abençoar esse trabalho. Você que pode, seja você aquele que vai abençoar. Olha, a gente faz tantas coisas aí lá fora, né? E por que não abençoar quem prega a palavra de Deus? Tá aí a nossa chave de Pix. Se você puder, clica aí, tá o QR Code aí, vai lá, faz uma oferta de amor para que nós continuamos aqui pregar. E aí está o WhatsApp, você que vai estar ofertando, você que vai estar abençoando esse trabalho, manda aí, tá, o seu pedido. Eu quero orar por você. Queremos orar cada vez mais. Qualquer dúvida que você tiver, qualquer dificuldade que você tiver, pode entrar em contato conosco e nós iremos respondê-lo para que então possamos estarmos orando uns pelos outros. Que Deus venha abençoar poderosamente a sua vida. E eu quero estar deixando aqui já esse momento aí, né? Que você seja abençoado pelo Senhor e somente Deus é Deus para estar diante de ti. Não cesse, não pare de orar, porque no momento em que nós paramos de orar, no momento em que nós deixamos de orar, sabe, o inimigo é aquele que entra para poder então nos derrubar, enfraquecer, nos destruir e paralisar a obra do Senhor. Eu quero fazer um convite, né, e esse convite é um convite muito especial. Nós também temos o nosso ministério, onde o qual eu, Bispo Luciano, sou presidente da obra, e eu quero te fazer um poderoso convite. Nesta sexta-feira, vamos estar aqui na Igreja Pentecostal do Poder do Espírito Santo de Deus, aonde nós estaremos ministrando a poderosa palavra. Será uma sexta-feira de vitória e de bênção, aonde Deus falará poderosamente as nossas vidas. Então, eu quero te convidar, você de perto ou você de longe, possa estar junto conosco, em nome de Jesus. Aí está o nosso endereço, aí está também, né, para que você possa estar vindo. Então, que Deus possa abençoá-lo poderosamente. Fiquem todos com Deus. Deus abençoe. Até o próximo vídeo em que nós vamos estar aqui falando da palavra de Deus. E aguarde que tem mais vídeo, tem mais mensagem, e eu creio que todas elas serão para o grande crescimento da palavra do Senhor. Deus abençoe. Fiquem todos na paz.